E vamos para mais um episódio do nosso podcast Vai Que Para, da ForSave. Nós temos um objetivo simples e um motivo, salvar vidas. Vamos com a gente? E olha, aproveitando aqui, já compartilha com seus colegas, seus amigos, seus familiares. Olha que importante. Já manda aí no WhatsApp, manda no grupo da empresa. Gente, vamos correr atrás? Vamos capacitar? Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Então continue aqui com a gente. O assunto hoje é importantíssimo. Fica comigo até o final, porque o final tá incrível. E aqui, de frente para mim, aqui do meu lado, de frente com o Gabi. Olha quase só. Isso, hein? Nós estivemos juntos no último episódio. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Frente e coração da ForSave. Head Heart, cabeça de coração. Isso aí, Head Heart. Eu vou aprender a falar como você, hein? Sem morder a língua? Sem morder a língua. 6 meses. Sem travar. 6 meses. E ao lado aqui nós temos a Tati. Gente, eu vou apresentar a Tati para você. Seja bem-vinda, Tati. Fique à vontade, a casa é nossa, tá? Obrigada. Gente, a Tati Bedran. Isso. Falei certo? Falou certinho. Olha só, já tô melhorando, hein? Poucas pessoas falam certinho da primeira vez. Tati Bedran, que também é natural de Belo Horizonte, Isso. mineirinha. Mãe do Bernardo, Rafael e André. Olha, Meu trio. 3 rapazes lindos que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Qual que é a idade deles? Bernardo tá com 19, faz 20 agora, dia 21 de julho. O Rafael tá com 11 e o André tá com 10. Gente, quem olha pra essa mulher aqui, vocês não têm noção, não parece que ela tem um rapazão de 18 anos, né? 18. Quase 20. Quase 19 pra 20, é. Ele fez 19. Gente, maravilhosa. Gente, a Tati, vou te chamar de Tati, viu? Pode, Aqui pros vontade. íntimos. Ela é enfermeira, mestre e licenciada pelo FMG. Isso. Olha que linda. Especialista em terapia intensiva e nefrologia. Vou ter que ler, vou ler tudo, pode? Pode. Olha só, gente, tá lindo. Experiência ampla em docência, gestão, urgência, nefrologia, CTI infantil e primeiros socorros. Fundadora do projeto Volta Pra Mim. Presidente do Conselho de Ética do SAMU, é isso? É isso, da comissão lá. Enfermeira do SAMU, BH, 14 anos. Estados Unidos? USA? Não, é porque a unidade de suporte avançada. Ah, gente, olha só. Já achei que eu tô falando com alguém internacional É. aqui. Quem sabe, Você hein? tem- Quem sabe, Você tem né? plano Quem me sabe, falou, não, né? Ai, Ricardo, eu achei que ela não tinha Agora contado você pra falou, nem pra mim Gabi. aqui. Ixi, Não tô Maria, sabendo, agora- tô sabendo agora, em primeira mão também. Me deu até taquicardia aqui agora. Tem ideia aí, né? Tem ideia, Opa, pode deixar. E ela é responsável técnica da ForSave. Isso. Seja bem-vinda mais uma vez. Parabéns por essa trajetória incrível. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui falando com você, falando com o Ricardo e falando, né, os nossos porquês, por que nós estamos juntos e estamos aí. E da importância, né? Exatamente, trabalho. o nosso trabalho, a importância É. dos primeiros socorros, de salvar vidas, que é a nossa essência. Olha, me conta aqui. Gente, tem uma sintonia nesses dois aqui que vocês não estão entendendo. Eles ficam brincando com o outro, já até combinaram. Quem vai beliscar quem primeiro? Eu acho que é coisa da idade. A gente não pode esquecer de se autodescrever para as pessoas que a gente não consegue ver a gente. Né? Verdade! Vamos lá, pra gente não perder Gente, esse por hábito. isso que eu gosto do Ricardo. O Ricardo não me deixa esquecer que eu já tenho minha colinha aqui, vocês já estão vendo, né? E vamos lá? Vamos Bora lá. escrever? Eu sou a Gabi e eu estou aqui sentada numa poltrona cinza. Gente, é macia, vocês acreditam? Eu tô gostando demais, tô achando que eu não vou levantar daqui tão cedo, tá? O microfone tá aqui de frente pra mim. Gente, o estúdio é lindo, aconchegante, ele é claro. Tem o teto, é todo revestido para isolar o som. E o pessoal tá tão bonito aqui. Nós temos o técnico aqui com a gente, que é o Demétrios. Demétrios, boa tarde para você, meu amigo. Tá todo mundo aqui te ouvindo também e sabendo que você tá aqui do nosso lado. E eu tô aqui com o meu copo da ForSave lindíssimo, a minha pulseira da ForSave, me lembrando que é 192 que eu preciso ligar quando eu precisar. E eu tenho 1,80, gente. Tem gente que não acredita quando vê ali no podcast e tal, mas é 1,80 e é um prazer ter você aqui com a gente. Vai lá, Ricardão. Obrigado, querida. Hoje eu estou de blazer preto, uma camisa da ForSave preta, com um emblema aqui mostrando a coluna vertebral, as costelas, onde tem que fazer a compressão, um óculos redondo de aro preto também. Lembrando que eu não tenho 1,80, infelizmente. Eu tenho 1,75.
Sou um homem branco de 53 anos, barba grisalha, cabelo bastante curto, quase careca, né? E calça jeans, sapato preto, né? E atrás de mim aqui tem a minha companheira, para quem consegue ver aí, também usando a mesma blusa. Nós temos um manequim lá que a gente usa para capacitação. Essa é a Ruth. Ia te perguntar isso agora, qual que é o nome dela? Pois é, Ruth, né? E a gente tem que lembrar também, porque normalmente quando você capacita, já vamos quebrando alguns paradigmas. Olha a filosofia aí. Por que só tem manequim masculino? Por quê? Por quê? Né? Então nós fazemos questão de trazer os manequins também femininos, lembrando que segundo o último censo do IBGE, são 6 milhões a mais de mulheres do que homens. Olha. A nossa sorte é que vocês não são amiguinhos umas das outras. Né? Né? Se vocês fossem, a presidente seria, a maioria da política seria. Olha só pra você ver. Então o mundo ele é masculino até na capacitação de primeiros socorros, né? Então a ForSave trouxe esse diferencial. Então, também isso. A gente presta atenção em detalhes. E os detalhes vão fazer muita diferença. A gente vai falar um pouquinho. Eu não quero tirar muita coisa que a Tati vai trazer, não, porque é muito legal. Muito legal, né? E Tati? Tati tá de verde, uma cor forte, bonita, não é isso? Cor de esperança, é a cor da saúde. Né? Então, como a Gabi falou, eu sou a Tati. Eu estou vestida com uma camisa, né, de manga verde, que traz esperança, é a cor da saúde, e nós viemos falar um pouquinho sobre isso, né, Gabi? É aquela banana que não tá nem verde demais, nem madura demais. Aquele meio do caminho. É de vez. É de vez, pronto. É um verde de vez. Muito obrigado. Vou deixar. Eu estou com uma calça branca, eu sou uma mulher branca, né, 47 anos, loura. Com a pele maravilhosa. Maquiagem, né? Um batom terracota? Terracota, terracota, com uma pulseira. Ricardo não entende isso. Não, esse é nosso... Só a gente. Terracota é um meio laranja? É cor de terra? Mais ou menos terra. Então é mais ou menos, A pulseira da ForSave com a cadeia de sobrevivência, que nós vamos falar um pouquinho, e chamar, né, 192 caso precise. E nesse estúdio maravilhoso, com essa mulher maravilhosa de 1,80 m, eu prefiro não falar a minha estatura. Você fala a idade, mas não fala a estatura, é isso mesmo? É 1,64 m. 1,5 m de problema. E o Ricardo, mas aí não é problema meu, não. Maravilhoso. Mas me conta aqui, gente, eu vejo uma sintonia tão legal em vocês. Como vocês se conheceram? Como que isso aconteceu? Então, isso aí, como o Ricardo fala, são deuses do algoritmo no Instagram. Eu tenho a página, né, do Volta Pra Mim. E um dia me manda uma mensagem, uma pessoa chamada Ricardo, querendo saber, né, se poderia conversar comigo, marcar uma reunião pra gente conversar. E aí eu falei, tá. Mas eu senti que ele era uma pessoa boa, energia boa, assim, sabe? Eu não sei falar o que foi, mas eu falei, vamos conversar assim, vamos fazer uma reunião online. E então nós fizemos nossa primeira reunião online. Ele me falou quais que eram, né, os propósitos de vida dele, em que ele acreditava. Foi através disso que ele chegou no Volta Pra Mim, que é sobre primeiros socorros. Eu falei, gente, perfeito, tudo que eu acredito, todo o meu propósito de vida, tudo casava muito bem com o dele. Eu falei, pronto. Que legal. Fechamos uma parceria, assim. De primeira vista. Eu vou falar que foi amor à primeira vista, não. Mas foi propósitos, né? Uniu, né? Você deve ter ouvido aquela frase, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Então, quando você tem um propósito alinhado e que você faz e de verdade você quer mudar, e tem uma coisa, eu aprendi essa recentemente e eu tenho feito como uma espécie de mantra. A verdade, ela nunca escapa. Ou ela aparece no que é dito, ou ela transborda no que é feito. Então, quando eu olhei o Instagram dela e vi o projeto Volta Pra Mim, que ela vai falar aqui, né? Quando eu fundei a ForSave, não sendo da área da saúde, né? Minha formação em filosofia, para uma empresa que vai se prestar a prestar um serviço de saúde, duas pessoas eu pensei em procurar primeiro, obviamente. A primeira é o advogado. Claro. Né? Para você se cercar legalmente e saber o que você precisa fazer.
E a segunda pessoa que a gente precisava procurar era alguém maluco o suficiente para topar fazer alguma coisa de graça, sem cobrar um centavo, porque eu também não tinha dinheiro para pagar, né? E a gente sempre encontra, e é o que eu falo, é os deuses do algoritmo, né? Então, quando você analisa, e é muito curioso nesse tempo de rede social, né? Tudo é muito plástico, tudo é muito bonito, mas quando você observa bem e vai vendo o processo, ou escapa no que é dito, e você percebe, ou transborda no que é feito. Sim. Não tem jeito. Então, hoje, a gente analisando, eu, a Tatiana também, quando a gente vê, né, o discurso é muito diferente da prática, né? E isso é muito sério. Então, a gente já está junto há quase 2 anos, né? Quase 2 anos. E estamos num processo, é uma caminhada. Fazendo acontecer. A gente entende, existe uma confiança muito forte, né? Uma liberdade de realmente falar isso tá bom, isso não tá bom, de aprender, né? Como eu disse no primeiro episódio, mantenha-se faminto e mantenha-se tolo. Sim. O tempo inteiro. Porque é um aprendizado. O tempo todo. A vida é isso, é compartilhar, né? Se não serve para compartilhar, não tem por que fazer. E é o que a gente tem feito nesses últimos 2 anos, mas eu queria que ela falasse do projeto dela, que é lindo mesmo. Tati, você citou o seu projeto Volta Pra Mim. Como é? O que é esse projeto Volta Pra Mim? Que é uma expressão, né, assim, que a gente escuta, Volta Pra Mim, como assim? Eu tenho certeza que muita gente deve te perguntar, como assim, Tati? Volta Pra Mim? Parece música de cantor sertanejo, não parece? Parece. Volta pra mim? Coisa de cantor sertanejo. Então, é o seguinte, eu sempre gostei de primeiros socorros, eu sempre gostei de lecionei muito tempo essa disciplina específica, porque eu gosto de ajudar as pessoas, ensinar, né, as pessoas a fazer alguma diferença na vida de alguém. Sim. Sempre amei isso. E sempre quis fazer algo maior, porque eu acho que nós estamos nessa vida por algum propósito. A gente tem um objetivo nessa vida, não é só passar. Não é só passar. Então, a gente tem que deixar alguma coisa boa para quando a gente não estiver, né, mais no plano físico aqui. E eu sempre tive na cabeça a ideia de fazer alguma coisa pelas pessoas. E o Volta Pra Mim especificamente saiu do papel, digamos assim, por 2 motivos, né? E aí, nesses motivos, vocês vão entender o nome do Volta Pra Mim. O primeiro foi com meu filho, que hoje está mais novo, que hoje está com 10 anos. Na ocasião, ele tinha 2 anos. E a escolinha dele me ligou por volta de 18h30, já tinha acabado as aulas. Eu estava assumindo o plantão na Central de Regulação do SAMU, estava chegando lá na Central. E falou assim, Tatiana, eu tô te ligando porque o André tá passando muito mal. Eu falei, mas mal de quê? Falou assim, olha, ele tá com o olho aberto, a pupila tá dilatada, ele tá molinho e não responde a nada. Aí minha alma saiu do corpo. Eu falei, uai, meu filho tá em parada cardíaca. Eu falei, ele tá respirando? Eu falei assim, ó, respirando ele tá. Mas eu também não sabia se eles identificaram que era respiração ou se era gasping, que não é propriamente uma respiração. Sim. Né? Geralmente a pessoa que está em parada cardiorrespiratória está com gasping. Entrei em desespero, assim, eu nem lembro direito o que aconteceu, eu sei que uma enfermeira amiga minha estava chegando comigo, viu tudo, já foi me puxando lá para a central de regulação, acionando todo mundo, os médicos, a central parou nesse dia, empenharam a USA, que é a Unidade de Suporte Avançado, para ir para a escolinha atender o meu filho. Mas o tempo todo que ela estava na ambulância, me ligando para saber peso e tudo, eu ficava com ela o tempo inteiro. Traz o Dedé de volta para mim, traz ele de volta para mim, traz meu filho de volta para mim. Enfim, graças a Deus, deu tudo certo. E aí eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa, porque a escolinha estava totalmente despreparada, não sabia nem chamar o socorro. Primeiro eles ligaram para a mãe. Olha só, eles tinham que ter ligado para o socorro primeiro, não é para a mãe, né? E tudo. E não conseguia seguir a orientação do médico regulador, na ocasião, que ia orientando por telefone o que deveriam fazer e tudo. E aí eu falei, não, tem que fazer alguma coisa para ensinar para outras pessoas não passarem pelo que eu passei. A iminência, assim, você pensar que você perdeu seu filho, foi tudo muito rápido. Gente. E assim, eu não desejo isso pra ninguém. Hoje eu consigo falar, contar, sem chorar, mas foram anos que eu não podia nem tocar no assunto, que eu chorava e tudo, sabe? Foi muito ruim. Nossa, é a pior coisa do mundo, eu garanto. Péssima sensação, né? Ainda péssima sensação. Mãe, né? E isso pra quem tá acostumado também, né, com a emergência. Mas quando você
e voltando naquele assunto do primeiro episódio, quando o seu sistema límbico aciona, e aí tem um fator complicador, é o seu filho, ou é o seu marido, ou alguém que você conhece, a sua família. É pior. É pior. É muito pior, né? Então, como ela disse, causa de fato um trauma. E é um trauma que você tem que ter até um tratamento para aquilo. Exatamente. Né? Lembrando hoje, né, Tati, desculpa atravessar um pouquinho, que nós temos uma lei federal que a maioria desconhece, que é a Lei Lucas. Né? Isso. Por causa de um menino de 9 anos de idade. Que foi o Lucas? Que foi o Lucas que morreu engasgado num passeio de escola. Filho único. Filho único da Alessandra. E ninguém da escola soube o que fazer. Ele morreu engasgado com uma salsicha do cachorro-quente. Isso. Meu Deus. E aí, quando eu conheci a Alessandra, quando eu trouxe ela a Belo Horizonte, eu tô dizendo, a gente estuda muito a fundo. Sim. Porque tem uma história ali, tem alguém ali que é filho de alguém, que é irmão de alguém, sabe? Então, quando você olha e a força, o esforço que ela fez, né? Por que eu fundei o For Save? Por causa do meu pai, que morreu conversando comigo. Por que a Alessandra foi atrás de desenvolver a Lei Lucas, né? Ela batalhou junto do Senado, da Câmara Federal, enfim. Porque era o filho único dela. Nada vai trazer de volta. Passe por isso, né? Exatamente. Aquele sentimento, não aconteça com mais ninguém o que eu passei. E ela me dizia, né? Ela me disse, eu lembro que a Andréa também, a tia, que hoje trabalha também com foco em primeiro socorro, o Lucas sempre falava que queria ser famoso. Então, ele tinha sonhos, né? De ser famoso. Né? E ela falou, eu vou trazer essa lei para o meu filho, porque realmente hoje ele é famoso, né? O Lucas é conhecido no Brasil inteiro. Então você não entende o porquê das coisas, porque elas acontecem e tal. E muitas escolas, mesmo com essa lei federal, negligenciam isso, tá? Porque é uma lei federal. Muitas nem levam a sério. Não. Na verdade, assim, eu sei se eu posso falar dessa forma, e talvez nem conheçam ou buscam conhecer. Você está falando com duas pessoas aqui que já fizeram de graça. E fazem. De graça. Quando o propósito é maior e ele tem que fazer, o dinheiro não vem primeiro. Não pode vir. Entende? Entendo. Porque se você abre mão de uma coisa disso, a responsabilidade, né? Não é igual, não é Homem-Aranha, mas é Nietzsche, ele fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é isso, nós sabemos da nossa responsabilidade. Então imagina se você nega para alguém que te pede, olha, na escola dos meus filhos, ou qualquer escola que fosse, é claro que a gente tem um tempo limitado e tal, mas a gente procura fazer de tudo, e eu conheço a Tati, foi por isso que os deuses do algoritmo trouxeram ela para mim. E aí, o tempo todo que eu ficava lá na central, desesperada, pensando, gente, meu filho não pode morrer, eu quero meu filho de volta pra mim. Eu falava, eu ajudei a salvar tantas crianças, tantas pessoas, e agora eu não posso fazer nada pelo meu filho. Totalmente impotente. Foi a pior coisa da minha vida. Aí eu falei, não, isso tem que mudar. E logo na sequência, eu já trabalhava, já estava na unidade avançada, né? Nós recebemos um chamado às 7h05 da manhã, o plantão começava às 7 horas, 7h05, uma parada cardiorrespiratória em um bebê de 6 meses de idade. Eu nem gosto de falar, porque ainda mais você tá com a sono. Em 6 meses de idade. E nós fomos empenhados, né? Ainda mais a ocorrência de criança dá uma comoção maior. Muito. E chegamos ao local. Os bombeiros tinham sido acionados antes, eles estavam lá já fazendo as compressões, tinham instalado o desfibrilador, e nós assumimos, e fomos entender o que aconteceu. A mãe relatou, né, que ela acordou de manhã cedo e foi ver o neném, e ele estava deitado com a barriguinha para baixo, com a cabecinha entre o colchão do berço e a cabeceira. Mas já não respondia, já estava molinho, com a pupila dilatada. Lembra que eu contei do meu filho? Lembro. O meu medo que era, né? E a gente não viu nada assim que pudesse falar que ele teve um engasgo com leite, alguma coisa. E continuamos, então, né, as compressões e iniciamos o suporte avançado de vida. Acionamos acesso, enfim, fizemos tudo. E durante todo o tempo que nós estávamos lá, toda vez que eu ia fazer a compressão, há pouco tempo tinha acontecido com meu filho, então eu estava ainda naquele sentimento, né? Naquela emoção. Eu fazendo a compressão, chorava, mas eu chorava assim, de sair, porque eu lembrava o que eu passei,
ficava pensando na mãe, e ela o tempo todo ficava, traz o meu filho de volta pra mim, traz ele de volta pra mim. Mesma coisa que eu falava automaticamente, assim. E ela falava, traz de volta pra mim. Aí eu lembrava, cada vez mais eu lembrava do meu, e eu pedia a Nossa Senhora, eu falava, traz esse bebê, meu Deus do céu. Mesmo a gente sabendo que as chances eram poucas. E assim, era uma comunidade, as casas são muito pequenininhas, e a gente tava na sala, o nenenzinho tava, né, no tapete, e eu ficava vendo, fazendo compressão, eu olhava assim, em volta, aí tinha um varalzinho que saía da área de serviço pra sala, cheio de roupinha do neném, cheio de fantasia dele, as fotos dele, eu ficava assim, meu Deus, o pai lá desesperado, a família chegando lá, e infelizmente, a gente tentou por mais de 1 hora e não teve jeito, né, foi declarado o óbito. E nós saímos, sim, arrasados dessa ocorrência. Porque por mais que a gente soubesse que as chances eram pequenas, pelo tempo, né, e por tudo que a gente não sabia desde que horas que o bebezinho tava lá daquele jeito, sem ninguém iniciar uma compressão, né, e tudo, a gente ficou muito triste, né, de mais uma vida perdida. Eu falei, poxa, gente, a gente tem que dar uma chance para as pessoas sobreviverem, de não terem sequela, de ensinar os outros, né, tem que dar essa chance. E a gente que tem esse conhecimento, então a gente tem que deixar alguma coisa no mundo para isso. E aí resolvemos que ia sair do papel esse projeto, essa ideia que a gente já tinha de ensinar a população. Principalmente, na época, o nosso projeto era só voltado para a população carente. Por quê? Porque eles não têm acesso, a maioria, a pessoas especializadas, né? As pessoas que sabem o que estão fazendo, estudam para isso, equipamentos que são muito caros, e são equipamentos específicos de primeiros socorros, não são bonecos, balões, enfim, são equipamentos específicos de primeiros socorros. Não tem esse acesso, e nem esse conhecimento, e nem sabem que podem fazer isso. Sim. E eu, uma médica, e o condutor que estavam, nós éramos a equipe naquele dia, a gente chegou, chorou muito, já falou, agora vai sair do projeto, vai sair do papel. E o nome vai ser Volta Pra Mim. Então, Volta Pra Mim saiu do papel. Então, nós capacitamos muitas e muitas escolas públicas, pessoas carentes, comunidades. Isso. Legal, então, parabéns. esse é o nosso propósito de vida, né? Isso é o que eu vou deixar aí pro mundo, legado, dar uma né? chance para as pessoas sobreviverem. Então, mais uma vez eu te falo, transborda no que é feito. Não tem jeito. Para quem sabe e para quem sabe o que tá fazendo e por que tá fazendo, quando você olha para isso, eu falei, cara, é igual quando a gente conversou, é você, né? Só faltava combinar com os russos, né, russos? Porque você manda alguém que nunca te viu na vida, né? Nesse mundo maluco que a gente vive hoje. Nossa. Cara, quem que é? E a gente depois, né, a gente descobriu que tinha vários amigos em comum. Belo Horizonte, pra quem não é daqui, tem essa vantagem. É uma roça grande, né? Todo mundo. Você conhece alguém que conhece alguém que te conhece. Ou é parente, ou Mas é primo. Que você falou. A gente sabe quem é de verdade. Então, faz toda a diferença quando a gente quer seguir, por exemplo, um projeto tão lindo como esse, né? Volta Pra Mim. Agora entendi. Sim. E através de uma dor, Exato. né, nasceu algo que, como eu disse, quando a gente iniciou, para transformar vidas, né? Isso. Transformar lares, né? Exatamente. Então hoje a gente tem o projeto andando junto com a ForSave. A Tati foca mais na questão pediátrica, então em escolas, né? A ForSave a gente foca mais não só em empresas, mas principalmente hoje em academias de ginástica, né? Como a gente falou no primeiro episódio, não é por acaso o que está acontecendo, tá? Sim. O exercício ele é muito bom, mas ele também é um gatilho para um mal súbito, para infarto. E o que tem acontecido muito, né? A gente vê nas notícias as academias e a gente fica perplexo, né? Como? E jovens. Jovens, né? Eu vejo então, isso na rua, direto. Então, na perspectiva dela, né, e isso foi um ganho, assim, porque sempre quando eu conheci a Tati, a gente começou a conversar, uma coisa que me veio muito na cabeça, assim, quem cuida de quem cuida? Verdade. Porque imagina, assim, eu falo sempre pra ela, você é maluca. 3 filhos, plantão de SAMU, né? Porque a gente não sabe o que vem, ela não sabe. E às vezes ela me conta coisas que eu falo assim, Tati, eu acho que eu não quero saber, não.
Eu acho que é melhor ela não deixa, saber. Não, tá bom. É, porque assim, É e ela não forte, tem com quem né? falar Forte. também, é muito forte. E a gente tem que fazer isso, porque eu cheguei lá e ela vai contar algum caso, né, que ela conta, porque quando ela chega, é ela que chega com a equipe, né, e normalmente, sempre que quando você brincou com o SA, né, usa lá, não é coisa boa. Não é uma coisinha qualquer. Se tem uma unidade de suporte avançado empenhada, não é coisa boa, né? Então, a gente também tem que entender que a gente tem que cuidar de quem cuida, né? Seja dos médicos, da enfermagem, do pessoal do SAMU, porque é uma rotina puxada. Pesadíssima. Para uma mulher, principalmente. Pesadíssima. E puxando o gancho aí, né, falando do SAMU, Tati, vamos falar sobre a corrente de sobrevivência, né? Como que é essa sua experiência no SAMU? Como que é atender as ocorrências? E pode compartilhar com a gente algum caso que te marca muito? Então, eu caí meio que assim, fiz o concurso da prefeitura há alguns anos para a área de urgência, né? E escolhi entrar para o SAMU. Inicialmente eu ficava na central de regulação, fiquei 6 anos lá e depois eu fui para a unidade avançada. E assim, eu levei um susto no início, porque a gente se depara com o pior momento da vida de qualquer pessoa. Verdade, muito verdade isso. Assim, tem bons momentos? Tem, por exemplo, um nascimento, né? Sim. A gente se depara também, a gente ajuda, né, e tudo. Mas, na maioria das ocorrências, infelizmente, são os piores momentos, aqueles momentos desesperadores. Então, nós nos deparamos com esses momentos, né? Tem várias ocorrências que marcaram a gente. Há pouco tempo atrás mesmo, nós atendemos uma criança, um óbito de uma criança de 4 anos. Nossa. E foi muito triste mesmo, porque já era o segundo filho que os pais tinham perdido. A primeira tinha morrido há 6 meses atrás. Nossa, pouquíssimo tempo. E aí perdeu esse segundo. Esse tinha uma doença rara, sabe? E assim, foi muito triste. E eu, por exemplo, o Ricardo sabe, né? Porque o Ricardo, a gente já estava junto. Um dia eu estava de plantão, dia 10 de janeiro do ano passado. Eu estava de plantão, escutei um chamado no rádio. E aí eu virei pra minha equipe, falei assim, é meu pai. Eu só, que é isso, Tati? Viaja não. Falei, é meu pai, eu sei que é meu pai, porque eu sinto muitas coisas. Aí eles falam, Tati, tem muitos idosos aí e tal. Aí foi passando endereço e tudo, eu falei, tá vendo? É meu pai, vamos pra lá. Aí eles pediram autorização pra central, né, pra deslocar, e era meu pai em parada cardiorrespiratória. Olha. Ele já tava, né, ele tava idoso e tudo, mas eu ainda cheguei na esperança de poder conseguir fazer alguma coisa, salvar ele, mas infelizmente ele tinha acabado de falecer. E a gente tinha optado por não reanimá-lo. Entendi. Foi muito doloroso, mas é muito bom, assim, quando a gente chega em algum local, e esse dia mesmo que nós perdemos a criança, na sequência nós atendemos uma parada cardiorrespiratória num senhor de 63 anos, se eu não me engano. Ele estava fazendo compra num hortifruti e de repente caiu. A sorte dele, eu falo sorte porque assim, tem anjos, né? Deus manda anjos. Um médico especialista em terapia intensiva, que já foi instrutor de suporte básico de vida, estava ao lado dele, presenciou a parada cardiorrespiratória, iniciou as compressões. Nos chamaram, nossa unidade fica próxima ao local. Quando nós chegamos, esse senhor já estava conversando. Uau! Foi lindo. Ele estava numa arritmia. Aí, né, ele estava, apesar de, né, estava conversando, ainda estava com o coração dele estava batendo de uma maneira desorganizada. Nós demos um choque nele, fizemos a cardioversão que se chama, e o coração dele voltou a bater normalmente. Uma história boa. E foi lindo, porque os filhos chegaram, o pai estava respirando, conversando com eles. Então, isso nos emociona muito. É isso que a gente fala aí, tá vendo? Olha, a gente tá aqui pra isso. Vale a pena. Infelizmente, no Brasil, estatisticamente, casos como esse são raríssimos. De 1 a 3% no máximo. É mesmo? Uhum. Raríssimos. Muito raros. Absolutamente desconhecimento de todo mundo sobre corrente de sobrevivência. Muito raro. Olha a importância do conhecimento, né? Total. Nós fizemos recentemente, eu e meu filho, um atendimento no Shopping Del Rey, uma parada cardiorrespiratória também. Então é muito lindo. O Pedro, meu filho, que hoje tem 15 anos de idade,
Eu ensino ele sobre atendimento de parada cardiorrespiratória. Inclusive, ele é um dos instrutores da ForSave hoje, com 15 anos. Que legal. Só que ele tem 1,78 e calça 43. Mas ele sabe disso. Então, é muito bacana você ver uma criança de 14 anos Sim. numa cena real de parada cardiorrespiratória auxiliando. Por quê? Porque tem um conhecimento. E o conhecimento é a chave de tudo. E só um detalhe, eu vejo vocês falando parada cardiorrespiratória e a gente escuta muito parada cardíaca. Existe uma diferença ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E quando você se depara, Tati, com essa cena de parada cardiorrespiratória, qual que é a sua visão, assim, como profissional da área? Então, eu tô, vamos falar assim, entre aspas, acostumada a lidar com essa situação. Claro. Né? Então, quando a gente chega, a gente tem uma visão do todo. A gente vê a idade da vítima, o que aconteceu, a gente vê a cena, o que está acontecendo ali, e a gente já tenta entender tudo, há quanto tempo tem, porque a gente, né? o tempo é essencial, porque nós sabemos, são estudos, que uma pessoa que teve uma parada cardiorrespiratória, se a cada 7 a 10, a cada minuto que passa, se ninguém fizer nada, ou seja, ninguém fizer uma compressão, por exemplo, ela perde de 7 a 10% de chance de sobreviver. Então, se passam 10 minutos sem ninguém fazer nada, são quantos por cento? Praticamente 100%. Nossa. Então, por isso que eu falo, que a gente atendeu esse senhor, foi presenciada, o médico já começou, iniciou na hora. A gente conseguiu reverter a parada dele. E, como o Ricardo falou, infelizmente, a gente não tem uma estatística boa aqui. Entendi. Por N motivos. E o principal é a falta de conhecimento, é a falta de investimento. Lá no Volta Pra Mim, nós ensinamos crianças a partir de 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Meus filhos foram os primeiros que eu ensinei. Eles sabem, eu tenho um desfibrilador no carro. Isso. Eles sabem fazer absolutamente tudo. Só coloca patrocínio de quem? Um desfibrilador no carro? ForSave, muito Ricardo obrigado. Ribeiro. Muito obrigado por isso. E você falando da questão do tempo, você falou a cada minuto é 7% a menos de chance de sobreviver se ninguém tiver iniciado. Porque, como você falou no início, a cadeia de sobrevivência, a gente tem os elos. O que é isso? São as etapas que a gente deve seguir para ter uma assistência adequada, para a gente conseguir reverter. São as etapas ideais, é o que a gente deve fazer. Entendi. Cada elo representa esse. E o primeiro elo, que é a identificação, né? E o chamado de socorro, que é a identificação da parada cardiorrespiratória. Se você não identifica que uma pessoa está em parada cardiorrespiratória, você acha que ela está deitada ali, que ela está dormindo, você não vai fazer nada. Ela vai perdendo chances. Cada vez que o tempo vai passando, ela vai perdendo essa chance. Então, quando nós chegamos na cena, nós temos que entender o que está acontecendo, há quanto tempo aquela pessoa está daquele jeito. Isso é tão maluco, né? Que eu vou citar um caso que aconteceu recentemente no Morumbi, em que um jogador de futebol, salvo engano é uruguaio ou esquerdo, né? Eles não identificaram em campo que era uma parada cardiorrespiratória. Nossa. O Morumbi fica a 2 quilômetros do Einstein. Acho que todo mundo já ouviu falar do Einstein, né? Sim. Em São Paulo. Então, eles, por não reconhecerem que era uma parada cardiorrespiratória, por quê? Porque ele estava em gasping, né? Ele estava convulsionando, então a vítima também movimenta. Tem toda a pressão do público, dos jogadores em volta também que não sabem o que está acontecendo. Então contribui para aquele pessoal da equipe médica estar ali para uma análise errada. E o que eles fizeram? Transportaram o esquerdo para o hospital. Quando chegou no Einstein, o tempo que eles tinham foi perdido. Foi embora. Isso. Então, quando eu percebi aquele atendimento, né? Por quê? Porque se você inicia, mesmo que você está em dúvida, inicia. Por quê? Porque você não vai matar a vítima se você fizer compressão, né? E também o DEA não vai chocar se não for. Tinham 5 médicos em campo. Tinha ambulância, tinha desfibrilador. Isso foi noticiado depois, inclusive especialistas dizendo sobre... Né? Então, tudo por quê? Por uma questão cultural. Né? Se você vê esse atendimento na Europa, se esse caso tivesse acontecido num jogo da UEFA, por exemplo,
Uhum. A chance dele era bem grande de sobreviver. Por quê? Porque era um atleta jovem de 27 anos, né? Tava ali com todo o suporte, tudo para ser feito. Mas a gente não tinha cultura. O que vale mais? Vale mais o jogo, o espetáculo ou a vida? A vida. E aí, essa questão do tempo, como ela é importante, porque quando você fala, quanto mais você deixa o tempo passar, menos chances tem. Exato. E qual que é o tempo ideal? É vida. Então, Tempo é na verdade, vida. é na hora, né? Porque O tempo ideal é na hora. é na hora. Identificou Quantos na hora, minutos, caiu assim? na hora. Então, é na hora. lembra do nosso nome. Qual que é o tempo ideal? 4 minutos. Pronto, você já sabe. Exato. 4 minutos, Nossa. tempo ideal. É o tempo ideal. Foi na hora, Isso. Com identificou 10 minutos, e começa. com 10 minutos. Na dúvida, começa. Na dúvida Na começa. dúvida. Porque não vai Começa. prejudicar em nada. Não. E aí você entende, Gabi, por que as pessoas têm que saber, o que elas têm que ter o conhecimento, elas têm que ter capacitação. Você acha que alguma ambulância de socorro, SAMU, ou quem quer que seja, vai chegar em algum local Em em menos de 4, 4 10 minutos? Não tem como. Muito difícil por N motivos. As ambulâncias, elas muitas vezes estão empenhadas, estão em outras ocorrências. Exatamente. Então tem que esperar esse tempo. Tem a questão da distância, o trânsito. A questão da distância. O trânsito de Belo Horizonte é um dos piores Caos. trânsitos, é terrível. Segundo dados, o segundo pior. A gente só perde pra São Paulo. São Paulo. Só espera. Pra quem tá ouvindo isso em outro estado, vai ver. Se a gente der seta aqui em Belo Horizonte, o que acontece? Nossa. O cara de trás acelera. Nunca que você vai me passar. buzinando, e vai. Isso Nunca acontece você com a vai. ambulância também. As pessoas não dão Passagem. passagem. Meu Quantas Deus. vezes a gente tem que gritar da ambulância, É. tem que Se você buzinar. tá assistindo aqui, viu uma ambulância, ela tá correndo, é pra salvar uma vida. E isso pode Exatamente. acontecer com você em algum momento. Pode Então, ser. gente, dê passagem. Demétrio, né? põe na tela aí o tempo do SAMU. Pra você ver, a gente tem uns números médios aí de tempo de resposta do SAMU. Olha só. Claro que o recomendado é 10 minutos, porque é o Sim. tempo máximo, né? É lindo isso. Mas o tempo médio do SAMU no Brasil, tá? É de 23 minutos. É o tempo médio. Médio. Então o SAMU não vai chegar a tempo. Se a gente não capacitar as pessoas para corrente Olha a de importância sobrevivência, de capacitar. se não souberem que você tem que comprimir, mesmo que você não tenha uma ideia, tá? O SAMU não vai chegar a tempo. Quando a Tati chegar lá, quando o pessoal do SAMU chegar, e nós temos um dos SAMUs mais qualificados do Brasil aqui em Belo Isso nós Horizonte. podemos falar, nós somos referência, nós somos o modelo pro Brasil. Olha só. De fato. Nós temos especialistas, né? O pessoal que trabalha lá realmente é... Mas não adianta, não tem o que Tem fazer. que fazer. E se você transporta a vítima, também não é possível. Foi o que eu fiz com meu pai. Peguei no carro e coloquei. Colocou. Mas perde tempo. Transportando. Exato, porque depois de 4 minutos, o que acontece, né? O coração não tá bombeando o sangue para os principais órgãos do corpo. Olha como é que é lindo o corpo humano. A gente tem mais em comum, né, do que diferenças. Eu sei que todos nós que estamos nessa sala aqui agora, em média, nós temos 5 litros de sangue. Que o nosso coração tá batendo numa faixa de 60 a 80 batimentos por minuto. Que o nosso coração, olha que milagre fantástico, ele bombeia cerca de 7.000 a 7.500 litros por dia. Olha que máquina fantástica. E ela é elétrica. É uma bomba elétrica. E ela vai bater independente se você estiver chateado, feliz, triste, de qualquer maneira. Olha só, né? Olha essa questão, assim, a importância, né? É uma máquina que tá ali funcionando o tempo todo. E é a primeira coisa que nasce com 22 2 dias. dias. E que você trouxe pra gente aí no primeiro episódio. Sim. Ô, Tati, a gente tá falando aqui, né, de todo esse percurso. Você chegou, analisou SAMU, mas como que é feita, assim, a massagem cardíaca? Você consegue explicar pra gente? É assim mesmo que fala? Então, não. Primeiro eu vou te corrigir, Gabi. Ah, então, vai lá, me ensina. Todo mundo, mas a maioria fala massagem cardíaca. Eu falava assim também. O Ricardo A tia falava. Tati me ensinou, certo? Conta pra gente, como que é? Exato. Por quê? O que a gente tem que pensar? O que é lógico pra mim, não é lógico pra outra pessoa e pode não ser lógico. Eu sei quando alguém orienta, faz a massagem cardíaca. Você já sabe. Eu sei do que se trata. Aham. Mas nós temos que pensar que a gente lida com várias pessoas e são diferentes níveis educacionais, diferentes Sim. culturas Uma e tudo. mistura. E aí, quando está de frente a uma parada cardiorrespiratória, liga, solicita socorro. E o médico lá na regulação, ou alguém, ou algum parente que fala, começa a massagem cardíaca. Começa a fazer massagem no peito da pessoa.
O que pode dar essa conotação, essa massagem? Que conotação que pode dar? Ai, quando eu penso em massagem, penso uma coisa tranquilinha, leve, gostosa, massagem. Exato. Né? Verdade, eu não tinha parado pra pensar E é desse jeito. isso, por mais que você fale assim, não, Tati, você tá brincando. E é isso. Eu me lido na prática, no dia a dia, com coisas que eu falo assim, isso não acontece. E acontece. Muitas vezes nós chegamos à casa da pessoa, da vítima que está em parada cardiorrespiratória, e as outras pessoas estão fazendo isso aqui nela. Ó. Verdade, Massagem. muito verdade. Aí você fala, o que é isso? Ah, eles orientaram a gente a fazer massagem. cardíaca. Não. Ou seja, aquele tempo que a pessoa tinha, né, pra Acabou ali. sobreviver, você tentar Perdeu. dar uma chance, Então, acabou. E nós chegamos pra quê? Pra fazer a declaração de óbito, praticamente, pra constatar óbito. então hoje a gente utiliza a indústria médica, ela só perde em tecnologia para a indústria bélica, a indústria da guerra, Aham. tá? Então, quando você aplica, eu fiz várias capacitações, né, em algumas instituições aqui no Brasil, procurei fora também, trabalhei na área médica há 20 anos, trabalho, e eu sei o que é bom, eu sei o que faz diferença. Então, quando você pega um manequim que custa de 7 a 10 vezes mais caro, 7 a 10 vezes mais caro do que qualquer manequim que qualquer pessoa faz, se eu coloquei aquilo ali, é porque, de fato, é o meu padrão de qualidade. É o que eu uso na minha família. Então, se você pega um manequim, como a gente utiliza, que ele é retroiluminado, que ele vai te mostrar o fluxo sanguíneo e que não vai ser fácil, você vai cansar. Vai cansar. E as pessoas entendem, né? E quando a Nilza salvou o Walter lá na pizzaria, no dia do aniversário da filha de 13 anos, e depois ela veio me falar, eu lembrava do fluxo do manequim, do fluxo do LED, porque nós estamos num mundo muito visual. Entende? E isso, a pessoa quando faz uma compressão torácica efetiva, numa corrente de sobrevivência, os elos têm que ser fortes. O que significa isso? Você tem que capacitar bem as pessoas. Você tem que mostrar para elas o que é, né, uma parada cardiorrespiratória, o que pode ser um gasping. O que é um gasping? Tem que ver, ouvir, entender o que é um gasping, né? E a maioria dos treinamentos que eu fui, ninguém me falou de gasping. Né? Por que eu sei o que é gasping? Porque aconteceu com meu pai. 40% das vítimas desenvolvem gasping. E o que é o gasping? E isso é importante. O gasping é como se fosse uma respiração, mas a pessoa não está respirando. É como um reflexo. A pessoa faz... É como se fosse um peixe fora d'água. Ela tá parada, o coração tá parado. Respirar. Pode ter vários tipos de som. Tem vários tipos. Pode ser mudo, pode ser... Sim. E aí, quando solicita socorro e o regulador pergunta como que a vítima tá respirando, que foi a primeira coisa que eu perguntei sobre o meu filho. Falou assim, tá respirando. Porque acha que o gasping é respiração. Porque muitas vezes faz barulho. Só que não é. Entendi. E a pessoa pode estar convulsionando também, ela pode estar movimentando. Então dá a falsa ilusão de que ela está consciente. Então a pessoa tem que saber identificar uma parada cardiorrespiratória. Porque se a pessoa fala assim, tá respirando, o médico não vai orientar a fazer a compressão cardíaca. Que na verdade aí eu E na verdade aprendi. é parada cardíaca. Não é massagem cardíaca, é compressão torácica. cardíaca. Compressão cardíaca. Compressão torácica. E se inclusive você falou que cansa. A gente vê isso, até assistindo os filmes, né? A gente sim. Eu sempre brinco, porque a gente faz bastante. A gente faz por 15, 20 minutos uma sessão, tá? E é no final. E vai suar. E vai cansar. E eu vou estar gritando lá. E se tiver numa academia, tem a nossa playlist no Spotify. Porque a música melhora a performance. E a gente vai ensinar também, que são detalhes. Todo detalhe faz sentido, né? Vamos imaginar, para quem tá vendo ali, já percebeu no cenário aqui, tem uma placazinha do DEA ali. Sim. Que cor que ela é? Verde. Por que você acha que ela é verde? Verde me lembra saúde. Pronto. Te lembra segurança? Lembra segurança. Lembra, né? Se você olha nas placas que tem de sinalização... Amarelo, vermelho. Mas aí é... eu falo assim... isso se você prestar atenção nas placas de sinalização dentro dos prédios, para extintores... Extintor. Tá? Exatamente. Extintor é vermelho. Sim. E as placas de saída, indicação de saída e tal? Verde. Pronto. Verde. Porque o verde transmite tranquilidade, segurança. Então, se você reparar, né, nos detalhes, a gente utiliza o mesmo padrão, porque é o padrão utilizado lá fora. Aqui no Brasil não se utiliza isso. Sistema límbico. Sistema límbico de novo.
Então, é detalhe. E é o detalhe que vai fazer toda a diferença, né? E aí eu vou ensinar, né? A Tati me ensinou sobre compressão, eu vou descontar dela aqui agora, né? Porque eu ensinei pra ela, Tati, como é que corta a roupa? Né? Porque você não vai encontrar a pessoa desnuda lá. Ou não vai ter um manequinzinho que você vai pegar o fechecler e vai puxar e vai estar tudo facinho. Não vai ser fácil, né? E a possibilidade de ser uma mulher também vai ser grande. Então, a gente ensina em fazer em manequim feminino, né? Onde procurar. E vai ter 6, vai ficar à mostra se tiver onde vai. É o que a gente sempre brinca. Ou a sua mãe nunca teve tão certa na vida. Você vai sair com esse sutiã assim hoje? É isso mesmo? Já escutei amigas mães de amigas falando, olha... Tati, fala pra ela que tem cara aí na vida. É verdadeiro. E eu vou te falar, nós vemos cada coisa. Ai, eu imagino. Sutiã, calcinha, cueca, meia furada. Fica a dica. Fica a dica aí. Fica a dica. Será que dá pra pedir um patrocínio pra Riachuelo ou pra C&A? Ai, é uma boa ideia. Pode ser, hein? Vamos pensar na próxima. Não tinha pensado, vou pensar. Aí o seguinte, são detalhes, né? Sistema límbico. Sim. Tá? Quando você era pequena, andava com alguma coisa pontiaguda. Não. Sua mãe, você tava lá, que sua mãe anda com a ponta pra onde? Ponta pra baixo. A faca a gente coloca sempre pra baixo. Pra baixo, né? Porque quando você vai cortar roupa, se você é um leigo, se você não trabalha no SAMU, não tá habituado, se você vai cortar uma camisa, o que você faz com a tesoura? De baixo pra cima. Só que você tem que cortar, a gente ensina a cortar de cima pra baixo. Porque a ponta, se você tá no sistema límbico, ele desesperado... Pode passar direto. Entendeu? Então a gente cuida... Detalhes. Olha só a importância de capacitar. É diferente. Se você for em algum treinamento e alguém te ensinar isso, parabéns, o cara tá pensando, né? Ele tá fora dessa caixinha. Então, a filosofia, ela me instiga. O que eu tô deixando escapar? Porque ali naquele detalhe, né? Nós não vamos falar de ideia aqui hoje, nem mostrar equipamento, nem o intuito, mas uma ideia não vai ter tela. O que uma tela vai fazer com você? Imagina, você tá lá e uma tela te mostrando um traçado, você vai ficar mais desesperado. Então ele tem que ser intuitivo. Qualquer coisa que você tiver que encaixar, vai ficar difícil. Qualquer coisa que você tiver que fazer que não for muito intuitivo, muito simples e muito prático, né? Então, a gente não tá inventando a roda, tá? Isso lá fora tem nome, inclusive. Isso se chama desfibrilação de acesso público. Sim. Mas é pensado. Quando você vai lá fora... As marcas dos equipamentos que estão lá são marcas homologadas pela American Heart, que é um órgão que organiza no mundo o protocolo de parada cardiorrespiratória. Sim. Porque é pensado nisso, não é por acaso. Não é por acaso. Tudo tem um porquê, assim. Né? Se você tiver a oportunidade de ir no aeroporto de Belo Horizonte, no de Confins, você vai... E eu demorei, sabendo que eu ia procurar, eu demorei uns 5 minutos para achar. Eu também. Eu não achei, eu falei, Ricardo, mas onde estão os 10? Eu falei, tá tudo pintado de vermelho junto com o extintor. Aí que eu achei. Nossa, vou ter que procurar. Eu achava que era você me fala. Eu não enxergava ideia. Entende? Hoje eu enxergo, porque eu já sei. Nós somos da área da saúde, trabalhamos com isso e tal, vamos procurar. Então você perde no detalhe, né? Você tem que dar visibilidade para isso. Tem que estar, é por isso que quando... Não é só capacitar, mas é também dar visibilidade exatamente desses detalhes. Por isso, quando as pessoas vão lá fora, né, a gente cansa de ver postagem de médicos aí, poxa, eu tô aqui, tô tropeçando num ideia. Você vai no Japão, é cada um quarteirão e meio. Inclusive, eu vou pegar só uma pincelada no DEA. Tati, explica para quem está nos assistindo, para quem está ouvindo, o que é o DEA, porque algumas pessoas que estão aqui, alguns espectadores, eles não sabem o que a gente está falando, que o DEA é o desfibrilador, né? Isso. Então, explica um pouquinho pra gente. O DEA é o desfibrilador externo automático. É um aparelho, né, pequenininho, né, tem vários tamanhos, na verdade, mas ele é pequeno. Portátil, né? Portátil. E é feito, assim, principalmente para pessoas leigas manusearem, utilizarem, porque ele fala tudo o que tem que ser feito. Sim. Ele é utilizado quando uma pessoa está em parada cardiorrespiratória para dar um choque na pessoa. Mas não são todos os ritmos de parada cardiorrespiratória que são chocáveis, porque a gente tem basicamente 4 ritmos de parada cardiorrespiratória. O DEA atua em 2 arritmias, Sim. que são a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Ele dá um choque. É o que faz o coração resetar
e voltar a bater normalmente. Ele dá um reset. Geralmente, a maior parte das paradas cardiorrespiratórias, a maior parte ocorre devido a essas duas arritmias que o DEA age. Então, a gente percebe a importância, porque a maior parte, mais de 70% das paradas cardiorrespiratórias são devidas a essas duas arritmias. Olha. E principalmente jovens. Os jovens param principalmente devido a essas duas arritmias. Então, a desfibrilação precoce, né? É o que salva. É o que salva. Salva 80% a 85% de chance. Eu sou otimista, eu acho até otimista demais. Mas quem hoje trabalha conosco, eles entendem, o DEA sozinho não vai salvar ninguém. Não. Tem que ter ação, tá? Parada cardiorrespiratória é ação. E entendendo que cada um vai agir de acordo com o seu sistema límbico e sua personalidade ali em volta, né? Então tem gente que vai travar, tem gente que vai gritar, tem gente que vai desesperar. Tem uma parte, e a gente não sabe, por isso que a gente tem que treinar o maior número de pessoas possível, capacitar, deixar pronta. Por quê? Porque pode acontecer, e exponencialmente acontece mesmo, né? Uma pessoa morre no Brasil a cada 78 segundos. 1.100 pessoas por dia. Nossa. Então, e esse número não vai parar. Não vai. Não vai parar, né? Então, se a gente tiver naqueles locais, e aí é tomar cuidado, os elos da corrente têm que ser fortes. O que a Force Save garante? Primeiro, a nossa capacitação com o que tem de melhor. A gente não economiza, tá? Tudo é detalhe. Essa pulseirinha aqui não é uma bobagem. Você recebeu um chaveirinho ali também, né? Recebi. Bacaninha, Deixa eu pegar aqui. tá olha bacana só. ali, ó. O que tem pendurado nele lá? Corrente de sobrevivência. Corrente de sobrevivência. Isso. Atrás, olha que legal. Agora o nosso novo brinde, já tô dando spoiler aí pra quem é nosso cliente, ó. Olha. Um imãzinho de geladeira. Olha que bacana. Tá conseguindo pegar aí, Demetrius? Ah, pegou aí? Olha que legal. Detalhe, Legal. brilha no escuro. Oh, detalhe. Claro, tem que Force Save chamar, trabalha nos detalhes. tem que chamar atenção. Por quê? Porque se você leva isso pra dentro da sua casa, você vai colocar do lado do imã do Exatamente. Zezinho. Perfeito. Vai ficar lá Pensado anos. certinho. E por quê? Porque é dentro de casa. Já não é propósito mais, é militância, entendeu? Militância, verdade. É militância. É uma bandeira que a gente É faz. bandeira. Sabe? Ah, quanto que custa? Cara, Não importa. dá pra fazer? Né? Vai sobrar menos dinheiro? Vai sobrar. É isso. É o que é o que a Tati falou. Nós temos que deixar alguma coisa nesse mundo. Não é pra nós. Sim. E isso transborda quando você faz. Ou aparece no que você diz. Não tem como você enganar. Então não adianta enganar a gente. Quando a gente bate algumas pessoas fazendo algumas coisas e isso vai pra rede, isso fica muito público e notório, entendeu? Sim. É muito público e notório. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós não estamos contra. Então é por isso que eu te digo, né? Vamos tranquilo. Por isso que você falou, né, cara? Você veio tranquilo. É isso. É isso. Nós vamos nisso. E vai ser assim. Quem tiver que vir, né? Igual, dando um spoiler de um filme maravilhoso, que é O Campo dos Sonhos. Não sei se você já viu. Não, ainda Com Kevin não. Olha pra Costner. casa. É um filme Pra casa antigo. pra mim. De 80 e poucos, 89. Amo. Maravilhoso. E ele tem uma frase muito bacana. Se você construir, eles virão. É um cara que tem um insight, ele ouve uma voz e a voz está falando para ele. Se você construir, eles virão. Eles virão. Então isso tá na minha cabeça o tempo inteiro, né? E ele tá perdendo em tudo em volta. Ele tá quebrando, tá achando que ele é maluco, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes. Quanto mais pessoas estiver falando que você tá maluco, é mais certeza que você tá no caminho certo. É isso aí. Quanto mais fala, você tá doido? Eu falei, obrigado, Olha só, é isso aí. Ó, tô bem. obrigado, tô bem. Gente, que lindo, assim, a gente poder conversar, ter essa oportunidade de trocar essa ideia. A gente tá caminhando agora para o fim. Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer? Vocês querem complementar? A gente fala, né? Por que a gente tem que capacitar regularmente, tá? Mais uma vez, eu não invento a roda, não. Bota aí, Demetrio, por favor. Isso é um conceito muito conhecido, tá? Que é a curva de retenção do conhecimento. Sim, Tá. olha só, vamos lá. Olha que curioso. Por que a gente capacita todos os anos, né? O ideal seria até em menos tempo, né, Tati? Mas a gente não dá conta, assim. Mas anualmente. Porque as pessoas vão esquecer. Sim,
tá? Nossa, não me fala de esquecer, não. Eu tô vivendo isso na Mas depois maternidade, você agora vai- pós-parto. Ah, pior, né? E o pós-Covid também fez isso. Nossa! Então, é por isso que a capacitação constante, ela é muito importante, tá? Então, depois de um mês e pouco, olha só pra você ver como é que Vai a declinando. retenção porque as pessoas não é da rotina delas. É. Não, a Tati que trabalha no SAMU, eles têm um núcleo de educação permanente lá, que eles que trabalham, eles já fazem constantemente. Imagina quem não vê Não isso. vê. Então, a possibilidade de você impactar isso, é por isso que eu entrego muito mais do que me fazem. Vou citar um cliente aqui, por exemplo, o Cruzeiro Esporte Clube, tá? O Cruzeiro é nosso cliente. Eu sou cruzeirense, hein? Pronto. Eu sou quase um ex-atleticano. Que o Atlético não me escute. Mas quando eu sentei no Cruzeiro pra conversar, eu falei, assina. Eu vou entregar muito mais do que tá aí. Muito mais. Por quê? A minha maior dificuldade não é nos equipamentos ou manter aquilo lá tudo funcionando. Minha maior dificuldade são as pessoas. As pessoas. Sempre. Porque tem um turnover, as pessoas entram e saem, Exatamente. né? Tem uma série de situações que a gente tem que tratar. E o que eu gostaria de dizer também? Não espera